Oi, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Fala Sério e hoje, antes de iniciarmos nossa entrevista, eu quero dar uma dica muito bacana para vocês. É sobre o curso de culinária vegetariana. Você que tem interesse em fazer este curso, pode se informar pelo telefone 991253642 com a minha amiga Eunice Ribeiro. O curso fica localizado lá no bairro de São Jorge, na rua São Pedro, número 56, atrás do Lava Jato, tá ok? Muito bem. A nossa entrevistada de hoje é a deputada estadual Alessandra Campelo, a única deputada eleita no pleito passado. E você pode conhecer um pouco mais dela a partir de agora. Alessandra Campelo da Silva, natural de Manaus, tem 41 anos e é mãe de 2 filhos, Sofia e Antônio. É formada em jornalismo pela Universidade Federal do Amazonas e cursa especialização em gestão governamental pela Universidade do Estado do Amazonas. Começou a vida política no movimento estudantil, lutou pela meia passagem para os estudantes e participou das discussões políticas nacionais nos congressos da UNE. Como líder estudantil, ajudou no resgate do Festival Universitário de Música, lutou contra a privatização e defendeu a universidade pública, gratuita e de qualidade. Em 2001, Alessandra Campelo foi aprovada em concurso público para a Secretaria de Segurança do Amazonas. Foi assessora parlamentar da deputada federal Vanessa Graziotin. De 2002 a 2006, foi assessora do deputado estadual Heron Bezerra e, em 2011, foi nomeada secretária executiva da Secretaria de Produção Rural. Em fevereiro de 2012, a convite do governador Omar Aziz, Alessandra Campelo assumiu um novo desafio em sua vida pública, o comando da Secretaria de Estado da Juventude, Desporto e Lazer. Com 2 anos no cargo, a gestora revolucionou o esporte amazonense, com apoio permanente aos atletas, para-atletas, federações, associações, ligas de bairros, comunidades rurais e grupos de pessoas idosas. E em 5 de outubro de 2014, foi eleita deputada estadual com 25.361 votos, a 11ª mais votada do pleito. Muito bem, nós já vimos a história da deputada Alessandra Campelo e ela já se encontra aqui no nosso estúdio e nós vamos iniciar essa entrevista. Deputada Alessandra Campelo, a única mulher eleita deputada estadual aqui no Amazonas, e nós vamos agora conversar um pouco sobre o seu mandato. Seja muito bem-vinda no programa Fala Sério. Paulinho, eu que quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, de falar com seus telespectadores, e quero lhe parabenizar pelo programa. Em tão pouco tempo, a gente já tem ouvido falar muito bem, né? E eu acredito muito, assim, quando uma pessoa jovem como você, que tem uma certa inserção, inclusive no meio político, e que agora apresenta um programa de televisão, é uma oportunidade única da gente democratizar as informações. Parabéns pelo programa. Obrigado, Alessandra. Eu tenho uma grande satisfação em ter iniciado esse projeto. O nosso estúdio, você pode observar, é uma homenagem à cidade de Manaus, ao estado do Amazonas. E a ideia aqui é passar informações através das personalidades aqui do nosso estado, e você é uma delas. E eu queria saber, como primeira pergunta, como foi que você iniciou a sua trajetória política? Como iniciou na carreira política essa vontade de poder militar em um partido político e hoje estar eleita deputada estadual? Bem, na verdade, a minha trajetória política, eu acho assim que é uma coisa mesmo de vocação. Eu, desde muito jovem, até mesmo como criança ainda, eu lembro que meu pai comprava os jornais somente aos domingos, ele só comprava jornais aos domingos, e eu já lia a coluna política dos jornais. Eu lembro ainda criança, com 13 anos, eu gostava de ler, de me inteirar. Com 14 anos, quando teve a primeira eleição presidencial direta, na qual foi eleito o Collor, o Brizola era candidato, e naquela época eu era muito fã do Brizola, com 14 anos. No período da eleição eu tinha 15 anos e não podia votar ainda, né? Só se votava com 16. Então o Brizola veio fazer um comício aqui em Manaus, lá no Eduardo Ribeiro, próximo ali entre o tribunal e o teatro, e eu fui lá, eu peguei um ônibus e fui lá, sozinha, ainda criança, porque meu sonho era conhecê-lo de perto. Enfim, o tempo passou e na universidade eu me engajei no movimento estudantil, fui diretora de centro acadêmico, fui presidente do DCE, fui vice-presidente da UNE, fui conselheira universitária e foi na universidade que eu militei na UJS, na União da Juventude Socialista, conheci o PCdoB, que é o partido ao qual sou filiada até hoje,
e a partir dali iniciou minha trajetória política efetivamente nos movimentos sociais. Atuei muito nos movimentos de juventude, movimento estudantil, conheci o movimento de mulheres, um movimento que eu apoio, inclusive hoje como deputada. Me formei, sou jornalista formada, tenho pós-graduação também na área de gestão pública, de orçamento público, estudo ainda até hoje, faço um MBA na área de gestão pública também, e acabei atuando no Poder Executivo, e tudo isso culminou com a minha candidatura ano passado. Foi a primeira vez que eu fui candidata. Pois é. Você foi secretária da SEGEL entre 2012 ao início de 2014. Na verdade, eu entrei em fevereiro de 2012. E saiu em abril de 2014. Saí em abril de 2014. Eu fiquei 2 anos e 2 meses, mais ou menos isso, na secretaria. Pois é, você ficou um período apenas de... Um mandato dura 4 anos. Você ficou apenas... Que é metade do mandato do ex-governador Omar Aziz. Ex-governador Omar. Mas você é muito lembrada e conhecida pelo trabalho que você desempenhou frente à SEGEL. A SEGEL, que vários secretários passaram por lá, muitos não obtiveram êxito ou lograram um mandato, e você em apenas 2 anos conseguiu fazer um trabalho técnico, um trabalho muito bacana, que teve uma grande força do governo, através do governador Omar, lhe dando apoio na secretaria, e você, com toda a sua habilidade, conseguiu desempenhar e colocar vários programas e projetos, não só na capital, mas no interior do Amazonas. Eu queria que tu pudesses fazer um parâmetro, Alessandra, de como você deixou a SEGEL e como a SEGEL se encontra hoje, para que a gente possa passar para os nossos telespectadores um pouco desse trabalho que você deixou, que poderia ter alcançado voos maiores, mas se estancou. Não sei se por causa da crise ou por causa de outras coisas, mas queria que você, como deputado estadual, colocasse a sua posição. Paulo, muito interessante a sua pergunta. Até para eu esclarecer para as pessoas, em Manaus eu fiquei mais conhecida na SEGEL, mas antes eu trabalhei por 4 anos como subsecretária na Secretaria de Produção Rural do Estado. Isso me fez conhecer o estado do Amazonas. Eu fui em municípios que eu nunca teria ido se não tivesse trabalhado na Secretaria de Produção Rural. E muitas vezes quem está aqui em Manaus, quem está nos assistindo, conhece Manaus, talvez um ou outro município ligado por terra, mas a maioria não conhece lugares distantes, como São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro, como Tabatinga, no Alto Solimões, como Erunepé, Carauari, Itamaraty, ali na Calha do Juruá, enfim. Eu acabei conhecendo o estado na Secretaria de Produção Rural. E naquela época, embora o nosso trabalho fosse com sementes, implementos agrícolas, assistência aos agricultores, aos produtores rurais, eu percebi o quanto o povo do interior também respira esporte. E o quanto eles têm uma carência. Numa comunidade, você entregar um par de rede de futebol, né, para ser colocado nas traves, você entregar 2 bolas, um kit com medalhas e troféus, aquilo vira um campeonato por 3 meses. São 3 meses de diversão que aquela população vai ter por poder jogar futebol, enfim, com material de qualidade. E ali eu percebi, assim, a deficiência que a gente tinha na área do esporte. Mas até então eu não imaginava ainda que seria convidada pelo então governador Omar Aziz. Me convidou, me conhece desde a época do movimento estudantil do ponto de vista político, ele me conhece desde essa época, e me convidou a ser secretária de Juventude, Esporte e Lazer. Eu fui para a secretaria e a primeira coisa que eu falei na secretaria foi, eu sou uma gestora, eu estou aqui para as coisas acontecerem, mas eu sou daquelas que confio muito nos técnicos, naqueles servidores que estão há anos ali, que têm ideias e que muitas vezes o secretário passa como se eles fossem invisíveis. Eu não, eu passei a olhar para essas pessoas, para os técnicos que estavam ali, para os presidentes de federação, para aquele líder comunitário que está lá na ponta, que tem um projeto que ajuda muitas vezes voluntariamente crianças, e passei a ouvir essas pessoas. Então, eu acho que a chave do nosso sucesso foi a equipe com que a gente trabalhou, tanto os servidores da casa, da SEGEL, no caso, quanto as pessoas que fazem realmente o esporte, né? Que é aquela pessoa que está no bairro, é o presidente da federação, são os técnicos, os profissionais de educação física. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho assim, de excelência. Nós conseguimos sair de um quadro de 50 medalhas anuais em competições nacionais, regionais e internacionais para 513 medalhas por ano quando eu saí da secretaria. Então, nós aumentamos 10 vezes o número de medalhas. Nós conseguimos que atletas entrassem no UFC, porque o difícil não é o atleta que já está no UFC, o difícil é aquele que está ali no bairro treinando MMA. A gente conseguiu fazer atletas saírem
ali daquela competição de bairro e chegar até o UFC. A gente pegou atletas deficientes e colocou em pan-americanos, em competições internacionais, apenas dando o suporte que ele precisava, porque o talento os nossos meninos e meninas têm, só que eles precisam de apoio. Vou lhe dar um exemplo. São Paulo, para ir para uma competição no Rio de Janeiro, enche o ônibus e leva 40 atletas. Fácil, fácil. Por esse valor que ele paga no ônibus, às vezes a gente consegue levar só 2 atletas, porque o preço das passagens aéreas é muito caro para sair aqui do Amazonas e competir fora. Por isso o governo tem que investir. Mas mais importante que isso é aquele esporte comunitário. Né? A gente levou o bonde bola para os bairros, a gente levou o Vida Ativa, que trabalhava com as pessoas idosas. Nossa, eram mais de 50 grupos da terceira idade, de pessoas idosas, que a gente trabalhou, né, levando esporte, fisioterapia, cultura, dança. Tinha o projeto Jovem Cidadão, que atendia mais de 80 mil alunos na área esportiva. E hoje esses meninos e meninas que eram do Jovem Cidadão, talvez sejam os mesmos que estão nos sinais. Na hora que eles saem da aula, vão para os sinais pedir dinheiro. Porque a maioria desses meninos e meninas que estão nos sinais, eles estudam. E é na hora em que não tem aula que eles vão para o sinal pedir dinheiro. Porque os pais mantêm na escola por conta do Bolsa Família, senão ele não recebe o recurso. E quando acaba aquele horário ali da aula, esse aluno acaba indo para o sinal pedir dinheiro. Alessandra, estamos falando um pouco da época que você estava à frente da SEGEL e você teve a oportunidade ímpar de poder estar contribuindo como gestora da Copa do Mundo que aconteceu aqui na cidade de Manaus. Queria saber como foi essa experiência para o seu coração, se ela fez bem para você, como foi participar do projeto Copa do Mundo 2014. Eu tive 2 momentos. O primeiro foi como gestora, quando a gente trabalhou com a construção da arena, com a preparação dos voluntários, enfim, todo aquele contato com a FIFA, todo aquele momento de sorteio de que jogos viriam, né, para Manaus e aproveitar todo aquele momento econômico para o Estado, que foi muito bom, movimentou muito a economia do nosso Estado, aproveitar a oportunidade de recursos, porque é importante que as pessoas saibam que o recurso que veio para a Copa, para a construção de estádios e outras obras, ele não viria. Às vezes as pessoas dizem, poderiam ter pego esse recurso para construir outra coisa. Mas é que o governo federal liberou aquele recurso específico para essas obras. Então nós não tínhamos, por exemplo, como ir lá e dizer, presidente, esse dinheiro do estádio nós queremos fazer 20 hospitais, porque simplesmente era um recurso específico para a Copa do Mundo. Manaus foi contemplada por isso. Acho sim que hoje falta um investimento para um melhor aproveitamento desses espaços pela população. Né? Eu fiquei até o mês de abril, a Copa foi em junho. Então, em junho eu fui como espectadora. Né? Fui também nos estádios aqui assistir jogos importantes da Copa do Mundo. E agora a gente se prepara para as Olimpíadas, né, ano que vem. Acho muito triste, Paulo, que numa cidade que vai ter Olimpíada, que vai ser feito um investimento para a Olimpíada, a Prefeitura de Manaus corte, por exemplo, o Bolsa Atleta. Né? Então, a gente tem atletas aí que são campeões mundiais, enfim, medalha de bronze em campeonatos mundiais, que deixaram de receber o Bolsa Atleta. Então, é difícil a gente querer ser cartão postal de uma Olimpíada se a gente não investe no atleta daqui da terra. Né? Eu acho que a gente tem que explicar melhor isso para a população. Entendi. Alessandra, nos próximos blocos, nós vamos conversar um pouco sobre o Bolsa Atleta, mas agora tem a pergunta de uma telespectadora para você, não. Tudo bem? Tudo bem. Vamos assistir? Olá, Alessandra, eu sou Amanda. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu mandato. E eu gostaria de saber o que você pensa a respeito de que em algumas empresas, até hoje, as mulheres ocupam os mesmos cargos que os homens, mas temos um salário abaixo do deles. Desde já agradeço sua atenção, um forte abraço e muito sucesso. Amanda, você falou uma coisa muito interessante. Hoje as mulheres recebem cerca de 30% a menos, Paulo, no mercado de trabalho, pelo mesmo cargo. Né? E o engraçado, ou melhor, na verdade, de engraçado não tem nada. O curioso é que as mulheres são maioria dos que se formam em nível superior. Então, hoje, as mulheres têm mais formação que os homens em nível superior, no entanto, ganham menos. Fora isso, a mulher acumula o trabalho doméstico na maioria das famílias. Cabe à mulher, né, cuidar do filho, cuidar da casa, porque é uma questão equivocada, mas é uma questão cultural da nossa sociedade. E a que está no mercado de trabalho ainda ganha menos. Né? Fora isso, a gente tem problemas como a violência doméstica. Né? A mulher, ela hoje, muitas vezes, ela é uma vítima ainda da sociedade.
Mas, apesar de tudo isso, nós estamos tendo o nosso protagonismo, conquistando o nosso espaço. Não é fácil, é difícil. Para a mulher é muito mais difícil. Porque, como eu disse, ela tem aquela responsabilidade cultural da nossa sociedade de cuidar da família, né? Mas a gente tem que começar de pequenininho, ensinando para os nossos filhos que eles devem também ajudar as mulheres, que eles devem ajudar a cuidar dos filhos, né? Que eles devem respeitar as mulheres e as mulheres respeitarem os homens. Somos todos seres humanos, né? A nossa diferença é genética e fisiológica. Mas, do ponto de vista da capacidade, nenhuma mulher tem menor capacidade intelectual que um homem, né? Ao contrário, não querendo ser superior, mas nós já conseguimos ser maioria nos que saem hoje das universidades. Então, isso é uma grande injustiça, é uma coisa que nós temos tentado combater, principalmente tentando colocar mais mulheres na política, para que essa pauta da mulher seja uma pauta corrente no dia a dia dos parlamentos e para que a gente tente trabalhar para que a mulher tenha igualdade. Um exemplo disso é creche. Creche não é direito da mulher e nem é direito do homem, é um direito da criança. A criança tem o direito de ter uma creche e o seu pai e a sua mãe precisam que exista a creche para que eles possam trabalhar. Quando tem a creche, a mãe pode estudar e pode trabalhar e ela ajuda o pai também ali naquela casa, quando é um casal, porque muitas são mães solteiras, que sequer têm um companheiro, enfim, uma pessoa com que possa lhe ajudar a cuidar daquela criança. Então, o Estado, a Prefeitura tem que fornecer creche para as crianças. São muitas as lutas das mulheres e, assim, eu tenho muito orgulho de como mulher estar na Assembleia, mas não é fácil, né, como única deputada, fazer esse trabalho. A gente precisa que mais mulheres, você mesma, Amanda, que me mandou esse recado, vamos entrar na política, ano que vem tem eleição. A gente tem que ter mais mulheres vereadoras, depois mais mulheres na Assembleia, para que a nossa pauta, para que os nossos direitos estejam realmente sendo discutidos todos os dias no parlamento. Muito bem, nós vamos chamar agora nosso intervalo e já já nós voltamos com a deputada Alessandra Campelo, que é a única representante da mulher na Assembleia Legislativa. A gente volta já já.